soube que a FAC está planejando o retorno das atividades presenciais, né? Nossa, eu não vejo a hora da gente poder estar junto de novo, né? Poder abraçar os amigos. Ai, como eu sinto falta dos abraços, dos sorrisos, né? Do calor de cada um. Tô sabendo, mas isso é um risco. Não podemos ficar nos abraçando assim, nem pensar em ficar sem máscaras. Tem que ter álcool gel em tudo quanto é lugar. Temos que manter as regras para evitar o contágio. As coisas não podem mais ser como eram antes. Pelo menos, por enquanto. Eu, por mim, não mudava nada. Por mim, continuava como tá. No começo eu achava que o isolamento era ruim, mas depois eu fui vendo que o distanciamento pode ser muito bom. Isolamento bom? Nunca. Eu me desestruturei toda, inclusive principalmente por conta das atividades, da falta que as atividades na FAC me faziam. Eu não sabia o que fazer sem estar lá quase todos os dias. A FAC era minha vida. Eu me sentia muito perdida sem ela. Eu não vou dizer que eu não senti falta de estar na FAC e também de poder estar fisicamente, né? Senti falta de estar fisicamente com aquelas pessoas com quem eu já estava acostumado a me encontrar todos os dias ou todas as semanas. Não é bem isso. Comigo aconteceu um pouco diferente, né? Porque enquanto algumas pessoas ficavam em casa, isoladas, eu tive que trabalhar muito nesse período, né? E meu trabalho era dentro de um hospital. Então vocês imaginam a dificuldade que era tudo isso. Mesmo estando em casa com a minha família, eu me sinto sozinha, sabe? Na verdade, eu acho que eu nunca deixei de me sentir sozinha. Porque aqui a gente já vivia isolado um dos outros há muito tempo, muito antes da pandemia, sabe? Cada um já vivia no seu próprio quarto, a gente não teve muita mudança da nossa rotina aqui em casa. Eu, por exemplo, fiquei ainda mais tempo ligado no meu computador, no meu celular, interagindo e falando com outras pessoas, sabe? Com os meus amigos, com os meus amigos da FAC. Na verdade, eles que são minha família, sabe? Engraçado. O pessoal fala de um mundo novo depois dessa pandemia, né? E eu não sei lá fora, mas aqui em casa não mudou nada. Não mudou, todo mundo continua na sua, da mesma forma que era antes. Aliás, acho que é pior. Meus pais e meus irmãos são cada vez mais distantes de mim, entende? Por isso que eu preciso tanto voltar pra casa espírita o mais rápido possível, porque os meus amigos estão lá, sabe? Estão lá. Ainda não consigo entender como é que eu posso interagir de alguma forma com a FAC, porque todas as atividades lá são feitas de adultos para adultos, até mesmo aquelas da juventude, sabe? Que seriam pra mim. Eu queria ter mais tempo lá pra conversar sobre as coisas que eu não consigo conversar em casa com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Porque é lá que tá minha família, entende? Enfim. Eu ainda tenho medo de sair de casa. Só vou trabalhar porque sou obrigado mesmo. Não vou supermercados, farmácias, açougue, bancos, shoppings. Tudo eu peço em casa ou uso a internet. Passo horas limpando tudo que vai entrar aqui em casa. Eu também ainda não decidi se vou ou não retomar as atividades presenciais da Casa Espírita. Sabe que eu tenho gostado dessa coisa de participar das atividades espíritas pela internet? É muito mais fácil, pois a gente não perde tempo no trânsito, que está cada vez pior. Esse calor também está horrível. Parece que temos um sol para cada pessoa. Ir para a atividade à tarde é muito cansativo por conta do calor. Sem contar o estacionamento, né? Nunca tem lugar.
Eu conheci tanta gente nessas atividades espíritas pela internet, participei de transmissões de outras casas aqui de Manaus e até de outros estados. Teve noites que eu participei até de 2 atividades diferentes, pois era só mudar de link, aqui, sentado na minha poltrona, no ar-condicionado da minha sala. Por tudo isso, é que eu acho mesmo que vou continuar online. Não só por ser mais tranquilo, não. Eu acho mais seguro mesmo ficar em casa ainda. Depois, tenho idosos em casa, meus pais moram comigo. Eles também me pediram para não retornar, pois estão adorando participar dessas atividades pela internet junto comigo. Bem, eu cresci vendo meus pais me deixando com alguém para cuidar de mim em casa enquanto eles iam para o centro espírita. Até porque eu nunca fiz questão de ser ou me tornar espírita, porque, ao meu ver, espiritismo é uma coisa que afasta os pais dos filhos. E aí, com o tempo, eu comecei a acompanhar eles nas viagens de ida e volta para a FAC, para ver se mudava alguma coisa, só que não mudava nada, porque chegava lá e cada um ia pro seu lado, né? E eu ficava sozinho de novo. Então, quando começou esse isolamento, eu achei muito bacana, sabe? Porque eu não me lembro de uma vez que meus pais tenham ficado tanto tempo em casa quando tá sendo agora. E, tipo, poxa, pra mim foi muito bom, porque eles não só ficaram em casa, mas a gente ficou muito mais próximo. A gente fazia tanta coisa legal, conversava bastante, sabe? Comia na mesma mesa junto, que era uma coisa muito legal. E a gente também assistia filmes juntos, às vezes no sofá, às vezes na cama, igual quando eles faziam comigo quando eu era uma criança. E o meu medo é que, se esse isolamento acabar, eles voltem pra FAC e vão ter milhares de coisas para fazer por lá e tudo vai voltar a ser como era antes. Eu começando a me sentir sozinho de novo. Então, assim, eu entendo que para os meus pais é muito importante eles estarem lá na FAC. Só que não é possível que eles não consigam estabelecer uma medida para isso, sabe? Porque, ao meu ver, o certo deveriam fazer uma atividade para que todo mundo pudesse ficar junto. Porque eu acho que esse seria o certo. E creio eu que Jesus ia ficar muito feliz com isso, mas principalmente eu. Eu até me revoltei no início, sabe? Quando a FAC fechou suas portas. Eu ficava me perguntando, será que o Cristo agiria dessa forma? Será que ele fecharia as suas portas para aqueles que têm fome, para aqueles que estão desesperados? Certa vez eu estava falando sobre isso num dos nossos grupos de WhatsApp, quando um dos meus amigos me chamou no reservado. Esse amigo me ligou e a gente ficou conversando um tempão. Ele me fez observar coisas que eu ainda não tinha percebido. Depois de tanto tempo estudando a doutrina espírita, eu não tinha me tocado para essas coisas. Ele me fez entender que eu fazia várias atividades na casa espírita, mas que eu estava esquecendo de cuidar da minha casa interior. Era como se eu quisesse ocupar o tempo todo com as atividades como forma de não ter tempo de olhar para mim mesma. Eu edificava a casa física, mas esquecia de edificar a casa espiritual. Durante essa conversa, ele me disse, se você acha que existem pessoas precisando de ajuda, vá você mesmo ajudá-las. O Cristo nunca disse que você iria precisar de uma estrutura física para fazer o bem, para praticar a caridade. Olha as inúmeras oportunidades que estão ao seu lado, que estão ao seu redor. Como você está ajudando a sua família dentro do seu lar? Eu me lembro que ele me fez essa pergunta e eu fiquei, acho que chocada. Eu fiquei muda. Na verdade, eu não sabia o que responder. Depois eu cheguei à conclusão que eu queria tanto mudar o mundo, mas eu não conseguia mudar a mim mesma. E nem conseguia cuidar daquelas pessoas que Deus me confiou pelos laços de sangue. Depois desse choque, né?
O meu primeiro pensamento, a minha primeira vontade, foi o que eu fiz, foi de ir ao encontro dessas pessoas, sabe? Eu falei, eu chorei, eu conversei, pedi desculpas. Eu as amei de verdade naquele momento. Eu me amei também, me amei muito mais depois que eu fiz tudo isso. Fazia tempo que eu não me percebia tão leve e tão feliz. Em vários momentos da crise, eu precisei recorrer muito a tudo aquilo que eu tinha aprendido na nossa querida Casa Bendita. Nas horas de desespero no trabalho, eu busquei ajuda na prece. E é incrível como a ajuda sempre vinha. Eu conseguia sentir a presença dos amigos espirituais cuidando de mim e de todos aqueles que estavam ali naquele ambiente, tanto meus colegas de trabalho quanto os pacientes. Interessante como muitas mensagens surgiu na minha mente, fazendo com que eu me lembrasse de tantas coisas que eu vivi, que eu ouvi lá na FAC. Eu sentia como se aquela fosse um momento de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha conhecido apenas na teoria. Teve uma vez, era o início de noite e tinha sido um dia muito difícil mesmo. Parecia assim que era um dia que não ia terminar nunca, de tantos problemas, de tantos sofrimentos. E no final, no início da noite, eu me recolhi. Eu lembro que chorei muito, sozinho, na minha sala. E então eu fiz uma prece. E pedi ajuda para mim, para todos aqueles que estavam ali, né, tanto sendo cuidados quanto trabalhando. Fiz uma prece pelos meus familiares. E durante a prece, eu de olhos fechados, eu comecei a ter a impressão de que parecia que a FAC, ela tivesse, na sua estrutura física e espiritual, ela tivesse descendo, ela tivesse se acoplando sobre a estrutura física e espiritual do hospital. Era incrível, foi assim um momento de muita emoção, porque eu consegui ver. Eu vi a FAC estava lá comigo, sabe? Ela era toda, as pessoas, os amigos espirituais, a energia, as vibrações. E muitos podem não acreditar, mas naquele dia nós tivemos uma noite muito tranquila. Apesar de todo o dia, todas as situações, reinou uma certa paz no ambiente. Eu acredito assim, né, que depois de a gente passar pela FAC, eu sei que a FAC nunca mais vai me deixar, ela vai estar comigo onde eu estiver. A passagem pela FAC mudou completamente a minha vida. Hoje ela vai comigo para onde eu for. Eu não consigo mais me desassociar de toda a sua energia, de todos os aprendizados, das pessoas, dos amigos espirituais. E essa certeza de que ela vai comigo, isso me traz muita paz. Isso me deixa muito feliz. Eu acho que nenhum de nós está certo ou errado na nossa maneira de pensar, sabe? Nós somos únicos, com características e necessidades diferentes. Independente de voltarmos ou não para as atividades presenciais na casa espírita, o importante é termos a consciência de que todos nós formamos uma única família. Quando os membros de uma família se amam e reconhecem a força e a energia desse amor, nem sempre precisam estar juntos. Mesmo distantes, eles permanecem unidos. E onde estiverem, são capazes de gerar novas relações de amor, tendo por base aquele amor que recebeu da sua família. Assim é a FAC, a escola, a família,
que nos prepara para sermos evangelhos vivos onde estivermos. Portanto, não importa o tempo que passemos lá. O mais importante é que a nossa passagem pela casa bendita se torne um ponto de inflexão em nossas vidas. E é por isso que eu pergunto: e tu, jornadeiro, como estás nesta caminhada?